Bom dia, tudo bem? A mensagem que Deus colocou para mim hoje, ela diz assim: ainda que você caia 7 vezes, Deus te fará levantar 8. Humildade e fé sempre. Senhor, tende misericórdia de nós. Perdoa, Pai, todos os nossos pecados. Livra-nos de todo mal. Nos afasta de tudo aquilo que não vem de Ti. Nós agradecemos, Senhor, por mais esse dia, pelo alimento, pela palavra, pela presença. Aceita, Senhor, essa nossa oração, esse nosso louvor, pois nós Te amamos, bendizemos, adoramos. Somente Tu é o nosso Deus e em Ti confiamos. Em nossas vidas, sempre vão existir quedas. Isso é fato. Não adianta. Tem vezes que nós somos teimosos, orgulhosos. Tem diversos momentos que nós fazemos as coisas sem pensar, sem orar, sem seguir os nossos instintos. Aquilo que o Espírito diz ao nosso coração é como se simplesmente nós nos calássemos a isso. E no fim as coisas não saem como nós gostaríamos. Mas uma coisa é fato: quando nós conseguimos admitir os nossos erros, quando nós conseguimos pedir perdão para Deus, se arrepender, entender, aprender com as coisas que aconteceram, nós podemos nos levantar e tentar de novo. Só que nem sempre se tentar de novo é tentar a mesma coisa. Às vezes é tentar diferente. Se você faz sempre as mesmas coisas, esperando resultados diferentes, sabe que esse é o sintoma da insanidade. Então não tem como eu continuar repetindo os mesmos erros e esperando que algo diferente aconteça. Porém, como é o Senhor que governa a nossa vida, nós temos certeza que nós vamos levantar e que a queda, ela faz parte do nosso processo de aprendizado. Se a gente vai lá em Provérbios 24, versículo 16, a palavra do Senhor, ela diz assim: a pessoa honesta pode cair muitas vezes, que sempre se levanta de novo, mas a desgraça acaba com os maus. Aqui existe uma distinção entre pessoas honestas, honestidade, fazer o certo, fazer aquilo que Deus ensina. Eu tenho certeza que 99% das pessoas, se você perguntar se ela é honesta, ela vai dizer que sim. Porque nós não temos a capacidade de admitir a verdade sem Deus. E não existe mudança sem admissão de culpa. Honestidade não é uma palavra. Honestidade é um comportamento. Assim como o amor. O amor, ele não é uma palavra. O amor, ele é o Espírito de Deus. E o comportamento do Espírito de Deus demonstra amor. Por quê? Porque ele causa bem para as pessoas que recebem e bem para as pessoas que o fazem. Então, o resumo disso não está ligado ao que nós pensamos ou nos autoproclamamos, mas ao comportamento que nós temos. É saber que Deus, ele pode confiar em nós. É saber que o interesse do bem comum é maior que os meus próprios interesses. Uma pessoa que rouba de outra pessoa, ela é uma pessoa honesta? Não, ela só está pensando nos interesses. Então a gente percebe que a honestidade, ela está ligada em eu conquistar aquilo que eu quero, porém sem prejudicar outras pessoas. Honestidade. Então, se você quiser colocar num crivo para tentar entender, se você faz algo que beneficia você, mas prejudica outras pessoas, você está sendo desonesto. Deus, ele cita um exemplo também na Bíblia de uma balança que ela tem 2 pesos e 2 medidas. Por exemplo, se eu coloco 1 quilo em uma balança, quanto que ela tem que pesar? 1 quilo. E se eu colocar em outra balança, tem que pesar 1 quilo. Só que na antiguidade eles usavam balanças com pesos errados para favorecer aquele que pesava. Então, ao invés de pesar 1 quilo, ele ia falar que ia ter menos. Ah, que só tem 800, que não tem 1 quilo não, então eu vou ter que pagar menos para você. Então Deus, ele não gosta desse tipo de coisa. Sabe por quê? Porque as bênçãos que Deus tem para derramar nas nossas vidas, elas não são migalhas. Você não precisa enganar alguém para que você tenha alguma coisa. Muito pelo contrário.
É fazendo justamente do jeito certo que nós conquistamos as coisas. Porque essa ideia de esperto, de malandro, nunca acaba bem. Digam aqueles que estão presos, porque cometeram erros, são vítimas da sociedade. Cara, eu não consigo olhar uma pessoa dessa como uma vítima, porque ele escolheu fazer mal para os outros. Eu tenho certeza que não foi o pai, a mãe, a avó, ninguém que foi lá ensinar isso para ele. Não foi Deus que ensinou isso. Isso foi uma coisa que ele quis, achar um caminho fácil. Nessa vida, todos os atalhos, eles levam para o inferno. Sempre lembra disso. Se você vai chegar no ponto A, B muito rápido, prejudicando as pessoas, você está sendo desonesto. Aí o que vai acontecer? Se no meio do caminho você cair, você vai ficar em desgraça. E acabou. Diferente de uma pessoa que às vezes você vê, que a gente fala assim, uma pessoa batalhadora. Por quê? Porque às vezes as coisas não dão certo, mas ela continua tentando, continua fazendo do jeito certo, da forma que Deus ensina. Então o importante é que quando nós deitamos na nossa cama, nós temos a tranquilidade de orar para o Senhor, sabendo que eu não prejudiquei ninguém naquele dia. Muito pelo contrário, o que eu pude fazer para ajudar, eu fiz. Então isso é justamente o amor. É a gente poder proporcionar algo que Deus proporciona a gente ao outro. Por quê? Porque Deus está acima de tudo na nossa vida. E isso que nós recebemos dele, nós dividimos. Então as quedas, elas vão acontecer. Talvez você esteja vivendo um momento desse na sua vida. Um momento que talvez você esteja se questionando se as coisas vão voltar a ser como antes. As coisas vão ser melhores. As coisas elas só pioram quando você fica tentando voltar ao passado. Aí não tem jeito. A confiança, depois que ela é quebrada ou trincada, ela vai continuar quebrada e trincada. Principalmente se não existe Deus. Porque Deus, ele é o perdão. Deus, quando ele faz uma analogia sobre um vaso, esse mesmo exemplo que a gente usou, ele fala que o oleiro, ele pega um vaso que está imperfeito e ele quebra esse vaso e refaz o vaso todo de novo. E quem é o oleiro? Jesus Cristo é o oleiro. Ele tem essa capacidade de reconstruir as coisas. Agora, se depender de nós, a cada vez que eu vou falar, eu vou jogar na cara porque aquilo me magoou, aquilo está dentro de mim, eu não consegui perdoar. Eu estou remoendo ainda. E aí esse mal, ele fica se manifestando. E aí eu posso dizer que eu sou justo? Se uma pessoa pede desculpa, eu digo desculpa, mas o tempo inteiro eu fico agredindo ela com aquilo que eu desculpei? Então eu não sou justo. Por quê? Porque aquelas palavras que eu disse não foram sinceras. Porque se aquilo que eu falo não acontece, eu não estou falando a verdade. Porque a verdade é justamente isso. É você não precisar examinar as coisas que você ouve, porque elas são exatamente aquilo que você ouviu. As palavras, elas precisam ser um retrato da realidade, não da nossa imaginação ou dos nossos interesses. Então, se em algum dado momento nós mentimos, nós não vamos mais mentir, porque nós sabemos que quando Deus está conosco, nós não precisamos da mentira, nós não precisamos enganar, nós não precisamos fazer nada que seja desonesto. Por quê? Porque eu prefiro levantar depois que eu caio, ainda que caia muitas vezes, do que simplesmente viver em desgraça e ser considerado mal por Deus, que eu acho que isso para mim é a pior parte. Olha que quando o diabo olhou, Deus falou sobre a Jó, Deus elogiou Jó, olha o meu servo Jó, que bacana, olha que bonito. Agora imagina Deus olhando para nós e falando, fulano aí, isso daí não dá, isso daí é maldade, esse cara aí é que nem Judas, isso daqui não... Você quer que Deus fale de você como? Deus, ele vai relatar o teu comportamento. Ele não vai olhar a casa que você mora, ele não vai olhar o dinheiro que você tem no banco, ele não vai olhar a cor dos teus olhos, o formato do seu corpo, a cor da tua pele, ele não vai olhar nada disso. Ele vai olhar o seu pecado, isso ele vai olhar. E se você sabe que é pecado e continua fazendo e achando legal, não adianta, sabe? Então nós temos que nos reconciliar com Deus. Nós vamos cair sim muitas vezes, mas que Deus encontre justiça em nós, que Ele perceba que nós estamos lutando. Então Ele não vai fazer distinção de pessoas. O que a gente não pode é criar um evangelho que ele não existe. Porque se o pecado não tem problema, para que Jesus morreu na cruz? Se o pecado não tem problema, por que tantos animais eles foram sacrificados no passado?
só pelo fato de ficar matando coisas? Será que Deus é desses mesmo, que eles fazem as coisas por nada? Ou será que para Deus tudo tem um propósito, tem um princípio e tudo tem um porquê? Se você olhar e talvez você tenta entender que os sacrifícios que eles faziam era para comer, tá? Então é como se eles estivessem fazendo um churrasco. O altar tinha fogo e tinha grelha e tinha garfo. E depois que eles acabavam o sacrifício tinha cinza. Então é uma churrasqueira bem grande. E aí eles colocavam os animais e comiam. Mas por que eles pediam os animais? Qual é o intuito do animal? Porque naquela época você tinha que ficar cuidando daquele animal por 1 ano. E pensa que você está cuidando de uma coisa que você vai se alimentar. Eles não tinham comodidade. Nós temos, eu vou comer, abro a geladeira, vou no mercado e como. Não, eles tinham que plantar, eles tinham que cultivar, eles tinham que cuidar dos animais. E aquele animalzinho melhor, então você imagina, nossa, esse daqui ia dar uma comida excelente. O melhor animal, o mais bonito. Então esse animal que ele cuidou 1 ano inteiro, ele ia oferecer para o Senhor e não ia ficar com nada dele. Olha a diferença. E hoje nós queremos as coisas de Deus, né? Que Deus nos abençoe para que a bênção fique na nossa vida. Naquela época eles pegavam para Deus as coisas. Se a gente olha um outro exemplo do rei Davi, ele estava com sede e ele tinha umas pessoas que ajudavam ele na batalha, e essas pessoas passaram por dentro de um acampamento filisteu para pegar água por ele. Então eles correram risco de morte e trouxeram e falaram: Davi, aqui tá água. Ele falou: não posso tomar essa água. Essa água é de sangue, porque vocês escaram a vida de vocês. Vamos fazer diferente. Então, ao invés deles tomarem a água, eles derramaram aquela água e ofereceram a Deus aquela água. Qual é o sentido disso? É demonstrar que nós oferecemos para Deus aquilo que era necessário a mim, para saber que é mais importante do que aquele momento de necessidade, a presença de Deus no todo da nossa vida. Então, às vezes, nós sacrificamos algumas coisas momentaneamente para que outras coisas maiores possam acontecer. Para eles era mais importante o copo de água ou vencer a batalha? E é isso que às vezes a gente não percebe. A gente está trocando a vitória por um copo de água. A gente está trocando a vitória por um boi, por um churrasco, por uma festa, por alguma coisa que não vai levar nada a lugar nenhum. E nós não temos capacidade de perceber isso, que nós trocamos algo muito maior. Vendemos barato demais a nossa honestidade. Então, tudo bem, você fez errado? Não, eu fiz errado. Você tem consciência que você fez errado? Tenho consciência. Você tem consciência que você pode ser melhor? Não, eu tenho consciência. Você aceita Jesus como seu Salvador? Eu aceito. Você renuncia o pecado da sua vida e tudo aquilo que está oculto? Não, eu renuncio. Então, a partir de hoje, você precisa mudar o comportamento. Se sentir tentado por alguma coisa, ora. Porque o diabo ele vai te oferecer as mesmas coisas que ele já te comprou no passado. Ele não vem trazendo coisas novas. Nós temos um negócio na nossa vida que chama nostalgia. Então é muito mais fácil eu comprar você, entre aspas, com as tuas lembranças antigas. Ah, essa pessoa parece com alguma. E às vezes a pessoa termina um relacionamento e ela começa uma cruzada de ficar tentando alguém parecido. Sabe, você não precisa de parecido, porque se o final já é o fim, o que você acha que vai trazer de novo? Ó, lembra qual é o resultado da insanidade? Tentar fazer a mesma coisa esperando resultados diferentes. E de novo você está ali achando. Agora, como que Deus pode abençoar uma relação, um trabalho ou qualquer coisa se a nossa intenção está contaminada? Se eu não estou olhando a vitória da guerra, mas o copo de água, se eu me vendo por pouco, sabe? Ao invés de eu olhar a história, o todo e o que eu conquistei, não, um pouquinho ali já vale. E aí, quando nós entregamos a nossa vida ao Senhor, nós adquirimos o temor. O que é temor? É ter medo? Não, é ter respeito. Então, a partir desse instante, eu começo a pensar o que Deus vai pensar de mim, ou o que Deus vai achar, ou se aquilo vai agradar ou entristecer a Deus. Isso é o temor ao Senhor. Se a gente vai lá em Provérbios 15, versículo 33, a palavra lá nos ensina: o temor do Senhor é a instrução da sabedoria, e diante da honra vai a humildade. Então nós temos que saber que quando nós começamos a entregar a nossa vida ao Senhor e ter o temor a Ele, nós começamos a adquirir sabedoria, que é a capacidade de entender os nossos sentimentos e a forma que Deus age.
E com isso nós aprendemos a conviver dentro do tempo de Deus, dentro da presença de Deus, fazendo aquilo que agrada a Deus. E através disso, o que nós conquistamos? A honra e a humildade. E o que é a humildade? É eu poder me reconhecer pecador. No começo, quando eu comecei a me converter, eu não conseguia falar que eu era pecador, porque eu me achava uma pessoa boa. Porque eu comparava a minha vida com a vida de outras pessoas, tinha gente muito pior que eu. Não sou pecador não, olha aquele lá. Então, quando eu julgo o outro, ou eu tento tirar o foco de mim, alguma coisa tem de errado. Eu tenho que ter a humildade de dizer, e todos os dias eu falo, tanto de ler a palavra de Deus, e que eu não sou ninguém, e que eu não sou nada, que eu não valho nada, que eu sou pecador. Porque eu preciso afirmar isso para mim continuar na minha relação, na onde eu tô. Senão a vaidade, ela pode entrar dentro do meu coração e eu cair de novo no equívoco de achar que eu sou melhor que alguém, ou que alguém não precisa do evangelho, ou que eu sou bom demais para anunciar ele a alguém. Sem Deus, nós não somos nada. 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 Então a humildade é isso. É você saber que é pecador. Você saber que independente do que você tem, você não vai levar nada daqui. E que se você tivesse sem nada, será que você conseguiria conquistar alguém? Será que alguém iria gostar das tuas palavras, da tua personalidade, das coisas? Se alguém não pudesse te ver, se você não tivesse a tua beleza, ou o teu dinheiro, ou a tua influência, ou nada, pensa que você se tornou alguém. Nós estamos dentro de um quarto escuro, as pessoas elas só têm vozes. Então, de repente, nenhum dos atributos que hoje você utiliza, porque querendo ou não, tem coisas que nos ajudam, né? De repente, a família que você nasceu, a forma que tem os seus olhos, o seu corpo, ou sei lá, atributos. Porque as pessoas elas sempre estão buscando alguma coisa, e se alguém encontra em você aquilo que ela busca, é muito mais fácil. É muito mais fácil. É muito mais fácil você querer conversar com uma pessoa que está sorrindo ali, de repente alegre e feliz, do que você chegar numa pessoa que está de cara feia, olhando com ódio de morte para todo mundo. Então as oportunidades que nós oferecemos, elas são muito importantes. Então se você estivesse nesse quarto escuro, você conseguiria se garantir sem a mentira? O que você poderia dizer ao outro para se tornar interessante? É a mesma experiência que nós vamos passar no céu. Dizem que Pedro está lá na porta do céu, lá. E aí, ele vai chegar para você e falar, aí, vai entrar ou não vai? Ah, mas o que eu preciso fazer? Ah, fala um trecho da Bíblia, hein? Explica um pouquinho sobre Jesus. Me fala sobre o amor. Como é o amor? Fala sobre a tua vida. O que você ia falar? Você já ajudou a converter alguém? Já falou do reino de Deus? Já anunciou as boas novas? Já renunciou ao pecado? Como foi a tua vida? Quem é teu amor? Aonde está o teu coração? Qual é o teu tesouro? É simples. Nós não precisamos de nada demais, porque todas essas coisas fazem parte do Espírito Santo, do Evangelho de Deus. É isso que o Espírito nos ensina, a viver em comunidade, comum, entre aqueles que pensam e desejam as mesmas coisas, comum. Não adianta você tentar se relacionar a uma pessoa que ela não faz parte da mesma comunidade que nós. Essa pessoa, ela vai te desviar do caminho. A gente olha o rei Salomão, sábio, pediu sabedoria a Deus. Deus perguntou, o que você quer? Quer dinheiro, quer reino, quer fama? Não, quero sabedoria para governar o teu povo. Não, tá bom, então você vai ter sabedoria. E na Bíblia diz que as pessoas vinham para ouvir ele falar, tamanha sabedoria que ele tinha. Só que não adianta eu ser a pessoa mais sábia do mundo se eu não tiver obediência ao Senhor. E Deus disse, olha, não se relacionem com pessoas que são de fora da comunidade, que não são do mesmo povo que vocês. Porque se vocês fizerem isso, para agradar essas pessoas, vocês vão começar a adorar deuses que não são eu, que não são o Senhor. O que você acha que Salomão fez? Salomão teve mais de 700 mulheres. E aí? O que você acha que Salomão fez? Me conta. Exatamente. O homem mais sábio achou que a sabedoria que ele tinha era o suficiente. E aí faltou humildade. Entende o que é humildade?
É eu saber que independente de quem eu sou, do que eu sei, eu estou abaixo de Deus. Eu estou abaixo da mão de Deus, eu necessito de Deus e sempre vai continuar assim essa relação, independente de quem eu seja. Deus sempre vai continuar sendo Deus. E aí? E aí quando nós nos convertemos, né, quando nós entregamos e aceitamos o sacrifício de Jesus por nós, que os nossos pecados eles são lavados, né? A gente vai lá em Gálatas 2, versículo 20. Olha o que a palavra nos ensina. Fui crucificado com Cristo. Assim, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Quando nós somos crucificados, o nosso pecado é crucificado junto. Então a vida já não é mais nossa. A vida que está em nós é a vida de Cristo. E a gente vive pela fé em quem? No Filho de Deus, que é Jesus. E nós conseguimos reconhecer que Deus se entregou por nós, que esse sacrifício foi pela nossa vida, foi pela nossa liberdade, foi para que nós pudéssemos ter uma escolha. Você imagina se não tivesse Jesus, como estaria a sua vida hoje? Você não poder sentir a paz, você não poder sentir alegria, você continuar com toda essa dependência emocional, você cair e não tem quem te levantar, você não ter sabedoria, não ter nada. Às vezes a gente menospreza tudo aquilo que Deus deixou, mas imagina uma vida sem isso, imagina uma vida sem luz, imagina uma comida sem gosto. É justamente isso. Então se nós temos todas essas coisas, louvado seja o Senhor, que a sua vida se manifesta através de nós e que o seu poder ele nos sustenta. Então não importa as quedas que nós temos, porque todas as vezes que nós caímos é que nós tiramos o foco de Cristo, ou que nós começamos algo sem Deus, ou que nós não seguimos as instruções de Deus. Fica visto a vida de Salomão. E existe uma diferença que sempre chama a minha atenção, que é sobre Davi. Davi, mesmo também cometendo erros, mesmo quando a gente olha mais para frente que o Senhor fala sobre Davi, ele diz: Davi era um homem segundo o meu coração. Você sabe por quê? Porque Davi nunca idolatrou. Davi, ele não colocou outros deuses. Ele errou sim, enquanto humano, na carne. Isso todos nós fazemos. Mas ele continuou firme no Senhor. Por isso que por mais perseguições que ele sofreu, por isso que por mais coisas que aconteceram na vida, ele sofreu o castigo de Deus e tudo, ele continuou ainda com esse título, o homem segundo o coração de Deus. Lembra sempre disso. Podemos errar de diversas formas, o Senhor tem misericórdia de nós, mas não caia no equívoco de querer colocar outro Deus ou buscar outras formas de tentar conseguir o que você quer. Porque existe a tentação de diversas religiões, mas o Deus vivo é somente o nosso. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês, que o Senhor Jesus entre na sua vida, entre na sua casa, que Ele crucifique o seu corpo, a sua natureza e tudo aquilo que causa tanta dor e tanta destruição na sua vida, e que essa nova criatura nasça através do poder soberano de Deus. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, que o Senhor possa perdoar todos os nossos pecados, para que nós possamos viver na sua presença todos os dias da nossa vida. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Um bom dia.